Hoje, vamos conhecer um acontecimento marcante que chamou a atenção na cidade de Windsor, no condado de Dane, em Wisconsin, nos Estados Unidos. A história começa quando uma funcionária muito respeitada, chamada Krista Halderson, se ausentou inesperadamente do trabalho, sem qualquer aviso. Isso surpreendeu bastante seus colegas, já que Krista, de 50 anos, era conhecida por sua pontualidade e dedicação. Preocupados com seu bem-estar, alguns colegas decidiram visitar a casa para ter notícias. Lá, encontraram apenas Chandler, o filho de 23 anos. Ele explicou que seus pais haviam viajado para a cabana da família, com retorno previsto para da próxima segunda-feira. No entanto, essa explicação, embora parecesse lógica, logo levantou algumas dúvidas. Por que o carro da família ainda estava na garagem? E por que Chandler permanecia tão tranquilo, mesmo sem receber notícias dos pais durante 5 dias inteiros? A partir desses detalhes aparentemente simples, uma realidade inesperada por trás do desaparecimento começou a se desenhar, revelando aspectos profundos do comportamento humano. A cidade de Windsor talvez não seja o destino preferido dos jovens que procuram mais movimento, pois o local é conhecido por sua tranquilidade e por ter opções de lazer limitadas. E foi justamente essa atmosfera calma que levou Bart Halderson a escolher o lugar para aproveitar seus anos de meia-idade ao lado de sua esposa Krista. Aos 50 anos, Bart trabalhava como contador, enquanto Krista era secretária em uma concessionária de automóveis. Eles levavam uma rotina tranquila ao lado dos 2 filhos. O mais novo, Chandler, de 23 anos, ainda morava com os pais. Já o mais velho, Mitchell, de 25, havia se mudado para Madison com a namorada, cidade localizada a apenas meia hora de distância. Mesmo seguindo seu próprio caminho, Mitchell continuava próximo da família e os visitava com frequência. Voltando à família Halderson, aos olhos de todos, o filho mais novo, Chandler, parecia representar o chamado sonho americano. Ele não era apenas um estudante aplicado de engenharia de recursos renováveis, mas também trabalhava em uma seguradora. O ponto alto de suas conquistas veio quando recebeu uma oferta de emprego da SpaceX, a reconhecida empresa aeroespacial de Elon Musk. A família Halderson era vista como um exemplo de família de classe média nos Estados Unidos. Levavam uma rotina simples e tranquila, sem grandes preocupações com a realidade em que viviam. Os laços familiares eram bastante sólidos. O casal Halderson se mantinha unido. Os irmãos Mitchell e Chandler eram próximos. E a relação entre pais e filhos era marcada por carinho. Mitchell estava prestes a se casar, enquanto Chandler, além dos estudos, participava de um trabalho voluntário respeitável. Atuava como mergulhador de apoio para a polícia de Madison, auxiliando em operações aquáticas. Chandler já tinha um plano de futuro bastante claro. Após a graduação, pretendia se mudar para a Flórida para assumir seu posto na SpaceX. Bart e Krista Halderson estavam muito orgulhosos das conquistas e das perspectivas do filho mais novo. A vida tranquila da família Halderson parecia destinada a seguir normalmente, até o momento em que o casal deixou de ser visto, de forma inesperada. Em seus momentos livres, Bart e Krista costumavam visitar a cabana da família no Lago Sawyer, no condado de Langlade, um refúgio não muito distante de casa, próximo o bastante para permitir um retorno rápido sempre que necessário. De acordo com o relato de Chandler, na noite de 1º de julho de 2021, seus pais se preparavam para a viagem de fim de semana na cabana da família. Uma forte tempestade havia passado pela região dias antes, e eles estavam preocupados que o local pudesse ter sido afetado. Chandler ajudou os pais a organizar alguns materiais para eventuais reparos. A noite seguiu de forma tranquila, e ele foi dormir depois de terminar de auxiliá-los. Na manhã seguinte, uma calma diferente parecia tomar conta da casa. O casal Halderson havia saído sem se despedir, sem o som habitual do carro ou de uma porta se fechando. Chandler pensou consigo mesmo que, aos 23 anos, talvez já fosse suficientemente maduro para que os pais não se preocupassem mais com esses pequenos gestos do dia a dia. Essa normalidade percebida por Chandler, no entanto, contrastava com a crescente preocupação no local de trabalho de sua mãe. Krista, conhecida por sua dedicação e por nunca ter faltado um único dia, estava ausente sem dar qualquer aviso. As ligações para seu telefone não eram atendidas. A apreensão aumentava,
E no período da tarde, Jane, melhor amiga de Krista, junto com outra colega, decidiram ir pessoalmente até a casa para saber o que estava acontecendo. Ao chegarem, Chandler demorou um pouco para atender a porta, explicando que estava no banho. Ele se mostrava calmo, sem aparentar preocupação, e contou que seus pais haviam saído logo cedo para a cabana da família, com retorno previsto para a próxima segunda-feira. Durante a conversa, Jane percebeu um machucado na perna de Chandler e pediu uma explicação. Chandler, então, apresentou uma versão que parecia já preparada. Disse que, enquanto brincava com o cachorro, havia quebrado por acidente o vidro da lareira e acabou se ferindo levemente. Para reforçar sua história, ele mostrou a lareira, que apresentava sinais de dano e ainda estava acesa. Chandler, no entanto, habilmente declinou do convite para entrar, alegando que havia sujado o chão ao pegar o kit de primeiros socorros. Ele também fez questão de tranquilizar a todos, dizendo que o ferimento não era nada sério. Quanto a ainda não ter falado com Krista, ele afirmou que não queria interromper as férias do casal e que ligaria no domingo para garantir que tivessem um descanso completo. A situação do trabalho, segundo ele, seria resolvida por Krista com seus superiores assim que ela retornasse. O fim de semana transcorreu em um clima de silêncio incomum, até a tarde de domingo, 4 de julho. Foi então que Chandler recebeu uma mensagem do celular de sua mãe, informando que eles estavam em um desfile e que o retorno aconteceria na segunda-feira, ou no máximo, na terça. A mensagem trouxe certo alívio naquele momento, mas a ausência de notícias logo voltou a causar preocupação. Quando a terça-feira terminou sem qualquer notícia, Chandler tentou ligar várias vezes para a mãe, mas não obteve resposta. Ele então avisou o irmão sobre a falta de contato. Finalmente, na quarta-feira, 7 de julho, 5 dias depois de os Halderson terem saído de casa, Chandler registrou oficialmente um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento dos pais. Logo em seguida, os investigadores foram até a residência dos Halderson para iniciar as apurações. Eles conversaram com Chandler e observaram o local. Tudo parecia em ordem e bem cuidado, com fotos da família expostas nas paredes, sem nada que chamasse essa atenção. No entanto, essa aparência de normalidade começou a se desfazer no momento em que os investigadores entraram na garagem. Ambos os carros do casal Halderson permaneciam parados ali, intactos, com uma fina camada de poeira por cima. As chaves dos veículos estavam devidamente penduradas no porta-chaves. Confrontado com as dúvidas dos policiais, Chandler apresentou uma nova versão. Disse que seus pais não haviam dirigido, mas sim foram buscados por 2 amigos na madrugada de sexta-feira. Quando questionado sobre quem seriam esses amigos, Chandler respondeu que não sabia. Explicou que estava dormindo profundamente e não ouviu o motor de nenhum carro, nem percebeu qualquer movimento. Essa explicação, marcada por contradições, acabou criando dificuldades imediatas para a investigação. Paralelamente, outro detalhe chamou a atenção dos investigadores: um machucado na perna de Chandler. Ele apresentou uma explicação que parecia ensaiada. Teria se ferido ao quebrar acidentalmente o vidro da lareira enquanto brincava com o cachorro. Para reforçar sua versão, chegou a apontar para algumas marcas que, segundo ele, haviam ficado nas proximidades. Enquanto Chandler mantinha uma calma que chamava a atenção, em Madison, seu irmão mais velho, Mitchell, vivia momentos de grande apreensão. O silêncio dos pais destoava completamente dos hábitos da família. Sempre que iam para a cabana, costumavam enviar mensagens e fotos para avisar que haviam chegado bem. Preocupado com a ausência de contato, Mitchell decidiu ir pessoalmente até a cabana para entender o que estava acontecendo. Ao chegar, Mitchell encontrou a cabana isolada, sem sinais de presença ou de reparos após a tempestade. Percebendo que algo não estava certo, ele tomou uma decisão prudente. Acionou a polícia antes de entrar, um cuidado que o protegeria de futuras complicações legais. Quando os policiais chegaram, entraram no local junto com Mitchell. A câmera corporal de um dos agentes registrou um ambiente vazio, sem roupas, sem bagagens, sem utensílios à vista. A constatação era clara: o casal Halderson nunca havia estado ali. Essa descoberta foi impactante,
quando a polícia verificou outro detalhe crucial. Eles consultaram moradores locais e autoridades da vila de White Lake sobre o desfile de 4 de julho mencionado na mensagem atribuída à crista. A resposta foi clara: nenhum desfile havia acontecido. A partir daí, toda uma versão apresentada por Chandler começou a se desfazer. Seus pais nunca estiveram na cabana. O suposto desfile não existiu. E os 2 amigos que teriam ido buscá-los, ao que tudo indicava, também não existiam. A investigação tomou um novo rumo, e as atenções passaram a se concentrar no filho mais novo da família Halderson. Os investigadores passaram a analisar com mais atenção a vida de Chandler. Em uma entrevista, sua namorada Melander confirmou que os planos de se mudarem para a Flórida continuavam de acordo com o previsto. No entanto, ao conversarem com vizinhos, nenhum deles relatou ter visto o casal Halderson sair de casa na manhã de 2 de julho. Em vez disso, os vizinhos forneceram um detalhe que chamou a atenção dos investigadores. Na manhã de 7 de julho, antes mesmo de acionar a polícia, Chandler foi de porta em porta pedindo para ver as gravações das câmeras de segurança. Esse comportamento, em vez de demonstrar a preocupação típica de um filho em busca dos pais, levantou dúvidas sobre suas reais intenções. Somente após se certificar de que não havia registros relevantes, Chandler finalmente ligou para a polícia. Ficava cada vez mais claro que havia uma tentativa de encobrir a verdade. À medida que os depoimentos de Chandler apresentavam contradições, os investigadores decidiram ouvir alguém fundamental: sua namorada, Melander. Eles buscavam estabelecer uma linha do tempo clara das atividades de Chandler durante os dias em que seus pais estavam desaparecidos. Melander contou com sinceridade que esteve com Chandler durante quase todo o fim de semana. Houve, no entanto, uma única exceção. Na manhã de sábado, 3 de julho, ele disse que estaria ocupado limpando a casa e que não poderia encontrá-la. Ela, porém, sabia que aquilo não correspondia à verdade. Graças ao recurso de localização do Snapchat, percebeu que, na realidade, Chandler estava em Roxbury, uma área a cerca de meia hora de carro de casa. Ainda assim, preferiu não comentar nada com ele naquele momento. Para confirmar o depoimento, os investigadores também ouviram os pais de Melander. A mãe dela confirmou que a versão da filha estava correta, mas foi o padrasto da jovem, Cressan Hulsey, quem forneceu informações decisivas, descrevendo um cenário bem diferente em relação aos movimentos de Chandler. Cressan relatou que na tarde de domingo, 4 de julho, sua família havia organizado uma confraternização em sua fazenda. No dia seguinte, Chandler voltou à propriedade de maneira discreta. A princípio, Cressan pensou que ele apenas queria buscar algo no galpão. Algumas horas depois, Chandler o procurou e pediu permissão para usar a piscina, explicando que o cloro poderia ajudar na recuperação de um machucado em sua perna. Em um momento de desabafo com Cressan, Chandler contou que havia sofrido uma queda e que se sentia um pouco confuso, chegando a dizer que talvez tivesse que desistir do plano de trabalhar na SpaceX, na Flórida. Sensibilizado pela situação, Cressan permitiu que ele permanecesse sozinho na fazenda. O que Cressan observou em seguida levantou ainda mais dúvidas. Ele viu Chandler pegar o carro de Bart e dirigir até uma área de mata próxima. Horas depois, Chandler retornou e foi para uma piscina, agindo de forma tranquila. Outro detalhe que chamou a atenção de Cressan foi que, durante a estadia de Chandler, aves de rapina começaram a se reunir e a sobrevoar a região. Nesse ponto, o perfil de Chandler começava a chamar cada vez mais a atenção dos investigadores. Ele não apenas havia mentido sobre seu paradeiro, como também apresentava atitudes consideradas incomuns em um local afastado. Contudo, a grande pergunta ainda permanecia: qual poderia ter sido o motivo que o levou a agir de forma tão drástica em relação às próprias pessoas que lhe deram a vida? Apenas 24 horas após o registro oficial do desaparecimento, a investigação tomou um novo rumo. Em 8 de julho, uma equipe da polícia foi enviada à fazenda de Cressan, o mesmo local onde Chandler havia despertado atenção por seu comportamento. Com o apoio da unidade K9, os agentes começaram a examinar a ampla área da propriedade, concentrando-se no galpão e na parte de mata que Chandler havia visitado. A busca não demorou. Perto de uma trilha, um policial percebeu um monte de terra mal coberto pela vegetação alta. Ao investigarem o local, os agentes encontraram partes de um corpo humano,
uma descoberta que mudaria para sempre o rumo da investigação. Em meio às descobertas, um detalhe peculiar sugeria um vínculo pessoal entre o autor do crime e a vítima. Para os investigadores, o fato de o corpo ainda estar parcialmente vestido foi interpretado como um indício relevante. A avaliação era de que isso poderia indicar uma forma de distanciamento psicológico, algo observado em casos em que existe uma ligação próxima entre agressor e vítima. Assim, a linha de investigação passou a reforçar cada vez mais as suspeitas em torno de Chandler. Um exame preliminar apontou sinais de que a vítima havia sido atingida por disparos e o local foi imediatamente isolado. Mais tarde, as buscas levaram à descoberta de objetos suspeitos. Uma serra encontrada em um tanque de água, além de materiais recolhidos dentro do galpão utilizado por Chandler. Entre eles, estava um rifle mal guardado e um saco plástico contendo panos manchados por um líquido de cor escura. Enquanto a investigação avançava com novas descobertas, o principal suspeito, Chandler, permanecia em casa, aparentando tranquilidade ao assistir TV. Para os investigadores, a confirmação de que nenhuma câmera de segurança havia registrado seus passos parecia explicar a calma que ele demonstrava. Logo após a descoberta das evidências, Chandler foi conduzido à delegacia para interrogatório. Ele entrou na sala aparentando tranquilidade, preparado para responder a qualquer pergunta. Quando questionado sobre os vestígios encontrados em casa, apresentou explicações que soavam excessivamente formais, quase ensaiadas. Segundo ele, os sinais relacionados a Bart estariam ligados a um quadro de eczema, enquanto os de Krista teriam origem em suas frequentes hemorragias nasais. Chandler contou essa versão de forma constante, sem demonstrar hesitação ou nervosismo. Tais explicações podiam até justificar os vestígios, mas elas não conseguiam esconder quem Chandler realmente era. Os investigadores começaram a desvendar a teia de mentiras que ele havia pacientemente construído. O emprego na seguradora, a posição como mergulhador voluntário de resgate e o auge de tudo, a oferta da SpaceX. Nada disso era verdade. Chandler não tinha diploma de engenharia, jamais havia atuado junto à polícia e a SpaceX nunca tinha ouvido falar dele. A vida inteira que ele havia pintado para sua família e namorada era, na verdade, um castelo de cartas. O possível motivo por trás da investigação começou a ficar mais claro. O plano de se mudar para a Flórida com Melander parecia ser o ponto de ruptura. Uma vez lá, todas as histórias inventadas por Chandler poderiam ser descobertas. Ele não tinha recursos para o aluguel, não tinha um emprego real, nem perspectivas concretas de futuro. A verdade estava prestes a vir à tona. Mas por que os pais se tornaram parte central desse enredo, se a primeira pessoa em posição de perceber tudo era justamente a namorada Melander? Mesmo pressionado, Chandler continuava a negar as acusações. Ele tentou adotar a postura de um filho em sofrimento, apresentando-se como vítima de uma situação difícil, na esperança de despertar compaixão. Mas os investigadores já não viam consistência em suas palavras. O interrogatório chegou ao fim, e Chandler foi detido, não por homicídio, mas por ter fornecido informações falsas durante a investigação. No momento em que as algemas se fecharam em seus pulsos, a fachada de calma que ele havia mantido por tanto tempo finalmente desmoronou. Pela primeira vez, o pânico genuíno ficou visível em seu rosto. Enquanto isso, a investigação avançava com revelações importantes. Os restos mortais encontrados na fazenda foram confirmados como sendo de Bart Halderson. A causa do óbito foi um ferimento causado por arma de fogo, e havia sinais de que o corpo também tinha sido exposto ao fogo. Com base nessas informações, foi expedido um mandado de busca abrangente para a residência da família Halderson. O epicentro da busca foi a lareira, o mesmo local sobre o qual Chandler havia inventado a narrativa de seu ferimento. Lá dentro, os peritos encontraram fragmentos de um crânio humano e diversos outros ossos, que mais tarde foram confirmados como sendo de Bart e Krista. Quando a luz de luminol foi acionada, a casa revelou-se um verdadeiro mapa da cena, com uma complexa rede de vestígios espalhados por diferentes pontos. Sob uma prateleira, os investigadores localizaram os celulares das duas vítimas envoltos em papel alumínio, uma evidência de que Chandler havia planejado forjar as mensagens para ocultar seus atos. Com base nas provas reunidas,
o processo contra Chandler avançou. Ele deixou de ser apenas um suspeito e passou a ser formalmente acusado. Apesar disso, a busca por informações sobre Krista prosseguia. A polícia pediu apoio da comunidade, incentivando que qualquer pessoa relatasse atividades suspeitas relacionadas a Chandler. Pouco depois, um cidadão se apresentou, afirmando ter visto e registrado em foto um jovem com as mesmas características de Chandler, agindo de forma incomum na região de Roxbury, justamente o local mencionado anteriormente a partir do Snapchat de Mallender. Com base nessa indicação, a polícia encontrou os restos mortais de Krista em uma área de mata próxima. Agora, com o quadro do crime praticamente completo, a questão fundamental emergia: o que teria levado um filho, que aparentemente tinha tudo, a cometer um ato de violência tão extrema contra as pessoas que o colocaram no mundo? O véu de mistério começou a se dissipar, revelando que a origem de toda a situação estava nas histórias que Chandler havia construído ao longo do tempo. Bart, um contador meticuloso, já havia desconfiado das respostas pouco claras do filho sobre seus estudos e sua carreira. Para tranquilizar o pai, Chandler chegou a fornecer o número de telefone de um suposto conselheiro acadêmico. Bart ligou e, do outro lado da linha, uma voz que se apresentou como o conselheiro fez vários elogios às conquistas de Chandler. Mas, com sua perspicácia de pai, Bart percebeu algo estranho. Aquela voz, mesmo tentando soar diferente, era claramente a de seu próprio filho. Sem perder tempo, ele entrou em contato diretamente com a faculdade e descobriu uma verdade difícil de encarar. Ninguém com aquele nome trabalhava como conselheiro, e na realidade, Chandler já havia abandonado os estudos há bastante tempo. A revelação deixou Bart profundamente desapontado. Então, ele enviou uma mensagem ao filho, pedindo uma conversa sincera. O fatídico encontro foi marcado para as 15 horas de quinta-feira, 1º de julho, o exato dia em que o casal Halderson desapareceu. Confrontado com o colapso iminente de seu mundo de mentiras, Chandler entrou em pânico. A perspectiva de perder tudo, a admiração, a namorada Mallender, seu futuro prestigioso na SpaceX, o impulsionou a tomar uma medida drástica e irreversível. Com base no depoimento de um amigo, a polícia descobriu que Chandler possuía uma arma registrada em seu nome. No dia 1º de julho, ele a levou discretamente para o quarto, refletindo por alguns minutos sobre a situação. Porém, logo deixou de hesitar. Pouco depois, Chandler dirigiu-se à sala de estar, onde seus pais estavam. A partir daquele instante, a história da família Halderson mudou para sempre. Mas a parte mais sombria da história ainda estava por vir. Nos 2 dias seguintes, trancado em casa, Chandler tentou apagar qualquer vestígio que pudesse incriminá-lo. Alguns indícios foram destruídos na lareira, enquanto outros acabaram sendo transportados com o carro do pai e descartados em diferentes locais, próximos à fazenda de Crescent e à região de Roxbury. Seu ferimento na perna, ao que tudo indica, foi resultado de um acidente com vidro da própria lareira, quebrado para sustentar seu álibi. Durante todo o processo, Chandler manteve uma calma calculada que impressionou os investigadores. Os cães da família teriam sido colocados na garagem para não interferirem. Logo após concluir seus preparativos, ele saiu com a namorada em uma tentativa de sustentar o álibi perfeito. É quase impossível compreender a mentalidade de alguém que, apenas para proteger uma rede de mentiras, acabou prejudicando justamente as pessoas que o apoiaram durante 23 anos. Ele não demonstrou qualquer arrependimento. Pelo contrário, parecia confiante na narrativa de inocência que havia construído. No entanto, o plano perfeito de Chandler estava cheio de falhas amadoras. Ele se esqueceu de desligar os celulares dos pais, mesmo tentando bloquear o sinal. Parte dos indícios foi destruída na lareira, e ele ainda agiu de maneira suspeita na fazenda da família da namorada, deixando várias pistas para trás. Além disso, sua atitude de ir de porta em porta perguntando sobre câmeras de segurança acabou sendo um grande erro estratégico. Ainda assim, ele acreditava que se apenas negasse insistentemente qualquer envolvimento, poderia escapar de uma condenação. O julgamento de Chandler teve início em 4 de janeiro de 2022. Apenas 16 dias depois, em 20 de janeiro, o júri apresentou seu veredito final em menos de 2 horas.
Chandler foi considerado culpado por 2 acusações relacionadas ao falecimento dos pais. A sentença estabelecida foi de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ainda assim, até hoje ele continua recorrendo da decisão, mantendo sua declaração de inocência. No tribunal, Melander, a namorada para quem ele havia construído todo aquele mundo de fantasia, tomou a difícil e corajosa decisão de depor contra ele. A partir desse momento, ficou claro que ele havia perdido o apoio das pessoas mais próximas. A defesa não conseguiu apresentar nenhuma testemunha relevante que se dispusesse a falar em seu favor. A história chega ao fim, mas deixa no ar uma reflexão inquietante. Se Bart não tivesse descoberto a verdade, e se Chandler e Melander realmente tivessem se mudado para a Flórida, o que teria acontecido a seguir? Afinal, o mesmo desfecho vivido pelo casal Halderson poderia, em teoria, ter sido também um risco no futuro daquela jovem. Hoje, Chandler cumpre sua sentença em regime fechado. Os cães da família encontraram um novo lar acolhedor, mas talvez a figura mais marcante em meio a toda essa situação seja Mitchell, o irmão mais velho que viu sua vida mudar radicalmente. Perdeu os pais em circunstâncias dolorosas e agora tem o irmão mais novo preso, sem perspectiva de liberdade. E assim chegamos ao fim deste caso. O que vocês acharam da história? Contem pra gente nos comentários. Vamos adorar saber a opinião de vocês. Antes de sair, lembrem-se de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos conteúdos aqui no Confissão X. Por hoje é só. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.